Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender como descobrir o diâmetro do eixo com base nas referências dos rolamentos. E observe que aqui eu tenho três exemplos e esses três exemplos diz respeito aqui às três primeiras regras, no total de 4. Mas eu vou apresentar todas as 4 regras aqui para vocês nesse vídeo. A primeira é o seguinte, observe que eu tenho aqui a ilustração de um eixo com seu assentamento de 9 milímetros. E aqui eu tenho um rolamento 609, ou seja, 609. Os rolamentos pequenos, considerados rolamentos em miniaturas, são rolamentos que vocês vão encontrar com 3 dígitos. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho esses rolamentos aqui com 3 dígitos, o último dígito ele diz respeito aqui ao diâmetro do furo, ou seja, o diâmetro do assentamento, o diâmetro do eixo. E isso vai acontecer quando o rolamento tem de 1 a 9 milímetros de furo. Por exemplo, se eu tivesse aqui um rolamento 601, este rolamento teria aqui 1 milímetro de furo. Se eu tivesse aqui 605, que aqui o 5 sendo o último dígito, seria 5 milímetros de furo. Como este rolamento aqui ele é 609, o 9, que é o último dígito, ele aqui diz respeito ao diâmetro do furo, consequentemente aqui o diâmetro do seu eixo, do seu assentamento. Então isso aqui faz parte da primeira regra para os rolamentos pequenos ou miniaturas, que vão de 1 a 9 milímetros de furo, certo? Então essa aqui é a primeira regra. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho um rolamento 6000. Observe que agora eu tenho aqui 4 dígitos. E para esta regra aqui, eu tenho uma regra fixa. Ou seja, se o rolamento termina aqui com 00, o seu diâmetro do furo é 10 milímetros. Se ele terminar com 01, 12 milímetros. Se terminar com 02, 15 milímetros. E se terminar com 03, 17 milímetros. Ou seja, o rolamento aqui 6000, ele termina aqui com 00, então o diâmetro do furo é 10 milímetros. E o seu assentamento aqui, consequentemente, vai ser aqui o diâmetro do eixo 10 milímetros. E isso aqui faz parte da segunda regra para os furos. Eu nem estou abordando aqui o primeiro, o segundo dígito, porque isso aqui temos bastante conteúdo aí no canal. Embora eu já peço aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha e comenta aqui também abaixo do vídeo, tá certo? Então vamos agora para a terceira regra. Essa terceira regra, vamos dizer que é a regra mais comum e a mais usual no meio aí industrial. Por quê? Porque esses rolamentos ele tem uma dimensão mais básica, mais encontrada no dia a dia. Então são os rolamentos que têm 20 milímetros de furo até 480 milímetros de furo. Então a regra aqui é o seguinte: pega os dois últimos dígitos e multiplica por 5. Você vai encontrar o diâmetro do furo, consequentemente aqui o diâmetro do eixo, ou seja, o diâmetro do assentamento. E observe aqui, se aqui o último seria, na segunda regra, 6003, aqui ele inicia a partir do 04, ou seja, 20 milímetros de furo. 04 vezes 5, 20 milímetros. Então, até os rolamentos com 480 milímetros de furo, ele obedecerá essa regra aqui, que é a terceira regra. Pega os dois últimos dígitos, multiplica por 5. No caso aqui, se eu tivesse o eixo para medir, pegaria 20, dividiria por 5, você encontra aqui os dois últimos dígitos do rolamento. Tá certo? Então, a primeira, segunda e terceira regra. Então vamos para a quarta e última regra aqui. Observe que já são rolamentos um pouco maiores, ou bem maiores na verdade. Eu tenho aqui um rolamento autocompensador de rolos. Ele tem uma referência aqui, 230/500. Então aqueles rolamentos que são acima de 480 milímetros de furo,
O que vem após a barra é o diâmetro do furo e, consequentemente, é o diâmetro aqui do eixo, ou seja, o diâmetro do assentamento do rolamento. Então, na sua referência, vai ter os dígitos iniciais. Após a barra, você encontrará aqui o diâmetro do furo, que é o diâmetro do eixo, ou seja, o diâmetro do assentamento. Então, vimos que nesse vídeo nós passamos pelas 4 regras de dimensionamento dos furos. A primeira regra sendo de 1 a 9 milímetros, e você encontra aqui os rolamentos com 3 dígitos. Aqui a segunda regra são valores aqui já fixos, 0010, terminou com 0010, terminou com 0112, terminou com 02, 15 milímetros de furo, e terminou com 03, 17 milímetros de furo. A terceira regra, que é muito utilizada, pega os 2 últimos dígitos aqui para os rolamentos a partir de 20 milímetros de furo até 480, pega os 2 últimos dígitos, multiplica por 5, você encontra aqui o seu diâmetro do furo, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Um grande abraço e até as próximas aulas.